Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 4 sobre redes de computadores, utilizando o material, o currículo da Cisco como apoio, o curso de Introdução às Redes, na versão 7.0 do currículo da Cisco. Vamos ver o assunto sobre conexões com a internet hoje. Mas antes vamos dar uma recapitulada do que a gente viu na última aula, que foi sobre representações e topologias de rede e tipos comuns de rede. Nós vimos que podemos representar a rede através dos ícones, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto físico ou lógico, para que a gente possa representar os hosts, por exemplo, ou os dispositivos intermediários. Então a gente pode usar ícones sugeridos aqui pelo currículo da Cisco, ou pode ser qualquer um outro, que lembre aquele tipo de dispositivo, por exemplo, um servidor, um switch, um roteador. Então é importante a gente ter essa clareza para facilitar o entendimento de um projeto e a documentação. Bem como também os meios de comunicação, os cabos, por exemplo. Então a gente viu aqui que podemos representar a rede sem fio, por exemplo, através daqueles sinais, aquelas ondinhas, fica bem característico, de uma rede sem fio. E a rede cabeada, que a gente viu aqui que a gente pode colocar aquele cabo identificando uma rede local, ligação da rede local, e o cabo identificando uma ligação WAN, uma ligação remota à distância. É claro que a gente pode utilizar vários outros símbolos, para representar, por exemplo, se o cabo é par trançado, se o cabo é coaxial, se é fibra óptica. Então a gente pode até criar novas formas, mas aqui no currículo da Cisco é trabalhado aqueles 3 tipos ali, Mas aqui por enquanto vamos ficar limitado àqueles 3 tipos que a gente viu na última aula. Diagramas de topologia, então o desenho da topologia, que pode ser a topologia física ou a topologia lógica. A topologia física representando mais os equipamentos, os racks, e a parte do rack onde os equipamentos estão, a parte de cabeada também, ou sem fio. E a topologia lógica, que representa mais a parte lógica, o endereço IP, que é um endereço lógico, Então, cada dispositivo tem que ter uma identificação. Então, através do endereço IP, eu posso representar cada computador, ou às vezes vários IPs para o mesmo computador. Eu posso representar também o endereço de rede daquela rede local. E também as interfaces, a identificação das interfaces na topologia lógica. Se a interface é uma interface Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, a numeração dela. Então a gente vai ver essas especificações também, como é que funciona, mas elas variam a largura de banda, de cada interface ou porta do switch, do roteador, ou mesmo de outro dispositivo como um host, um PC ou um servidor. Depois teve uma verificação ali de conhecimento e também vimos ainda tipos comuns de redes. Então nós vimos lá aqueles tipos, a rede doméstica, a rede LAN, que é a rede local Area Network, e a rede WAN, que é o Wide Area Network. Wide é grande, Então uma rede, uma área de rede grande, A internet em si, que é o conglomerado de todas as redes do mundo, e a intranet e a extranet. A gente viu lá que a intranet é aquela rede restrita dentro da empresa, por exemplo, é a rede onde você tem acesso só ali. Por exemplo, um servidor que está naquela empresa, você consegue acessar só dentro da empresa. Você usa um link, uma URL, e você acessa só dentro da empresa. Se você estiver fora da empresa, fora daquela rede, você não vai conseguir acessar. Agora, se você permitir, através do servidor, que aquela URL seja acessada fora da empresa, por exemplo, através de um login e uma senha, então essa intranet se transforma numa extranet. Ou seja, eu posso usar uma estrutura externa, como a internet, para acessar alguma informação, dados que tem no meu servidor. Então essa é a intranet, então essa é a intranet, a extranet e a internet, e ainda não está aqui no currículo da Cisco nesse momento ainda, mas já adiantei aquele termo técnico utilizado, que é Ethernet, que é a tecnologia que já vem embutida nas placas de rede, nos dispositivos, para que haja a comunicação
entre os pontos, entre os hosts, os dispositivos intermediários, dispositivos finais. Então, existe uma tecnologia que funciona ali e a gente vai estudar mais a fundo, ok? Então, vamos ao assunto que interessa aqui, que é conexões com a internet. Vamos ver os diversos tipos de conexão. Deixa eu reduzir aqui também o meu vídeo para vocês visualizarem bem aqui as informações. Então, aqui tem o texto, fala sobre tecnologia de acesso. Vamos direto às imagens aqui, que fica mais fácil para entender. Então, aqui está descrito alguns tipos de acesso à internet que a gente pode ter, que o usuário comum, o usuário doméstico pode ter. Que é a DSL a cabo, sem fio, no caso celular, via satélite também sem fio, ou conexão de escada dial-up. Então, que tipos de conexões são essas? Vamos ver uma por uma aqui, ó. Por exemplo, a cabo. A cabo é aquela que normalmente uma empresa de TV a cabo disponibiliza, né? Além de disponibilizar os canais da TV a cabo, pode disponibilizar também no seu serviço o acesso à internet com largura de banda, tudo. Então você pode acessar através desses cabos das TVs a cabos. A DSL é talvez a forma mais comum, mais utilizada, né, de acesso, que tem uma boa largura de banda. Aqui, ó, largura de banda, alta disponibilidade, uma conexão sempre ativa à internet. Então, aqui, ó, funciona utilizando uma linha telefônica. Então, usa a linha telefônica, aquela que já existia há muito tempo para fazer ligações telefônicas, mas que hoje estão substituindo os cabos nos postes por fibras ópticas, então lá acaba sendo substituído, né? Mas em teoria seria a linha telefônica. Em geral, usuários de pequenos escritórios domésticos, se conectam a uma DSL assimétrica, que é a chamada ADSL. É uma DSL também, só que o que significa que a velocidade de download é maior que a velocidade de upload. Normalmente essas domésticas, né, se você fizer o testezinho da velocidade da sua internet, você vai verificar lá que a velocidade de download é muito maior do que de upload, né? Então essas redes domésticas normalmente é dessa forma que é configurado, né? Se bem que isso já está começando a ter necessidade de mudar, né? Porque tem muita gente que já coloca conteúdo na internet, faz uploads. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui e vou ter que fazer um upload do meu vídeo depois. Então, coisa que eu não estava fazendo antes, estava direto nas aulas presenciais, né? Então, e quantas pessoas que estão trabalhando em casa e tendo que fazer diversos tipos de uploads, alguns muito pesados e uma velocidade de upload baixa, doméstica, complica, né? Então, você vai precisar de uma rede um pouquinho mais robusta para fazer upload, uma configuração diferente ali, né? Via celular é aquela que também comumente utilizamos, né? Acesso à internet, usa uma rede de telefone celular para se conectar, né? Então aqui é aquele conceito de torres, né? Tem as torres, diversas torres distribuídas na cidade, no país, etc. E dali você tem que ter o sinal, né, mínimo para você conseguir se conectar. Se você estiver muito longe de uma antena, você não vai conseguir a conexão ali usando o celular. Satélite, isso aqui seria mais quando você está em ambientes mais rurais, por exemplo, ou distantes das antenas, da infraestrutura em si. Aí você acaba tendo que utilizar, por exemplo, uma antena parabólica, visão direto aqui para o satélite. E aí você pode acessar dessa forma também. E aquela conexão de escada, a velha dial-up, né? O pessoal mais novo acho que nunca utilizou, né? Mas isso aqui até dá saudade, né? Essa forma aqui muito lenta de acesso à internet, que até hoje a gente pode usar ainda, se você tem uma tomada de linha telefônica em casa, e você interliga um modem e sua placa de rede do computador, você consegue fazer uma ligação de escada. Só que é meio demorado, né? Depois veio a DSL, que resolveu o nosso problema de velocidade e de atender o telefone também. Na época a gente tinha linha de escada e você estivesse usando a internet na linha de escada, você não conseguia usar o telefone ia estar ocupado se alguém ligasse para você. Né? Com a DSL resolveu também esse problema. Né? Muito bem, conexões corporativas então. Então aqui, diversos tipos de conexões corporativas, por exemplo, linhas alugadas dedicadas. Então, posso ter uma linha alugada dedicada, né? É como se fosse uma internet própria, né?
As linhas alugadas são circuitos reservados na rede do provedor de serviços que conectam escritórios geograficamente separados para redes privadas, voz, dados, etc. Então, isso aqui eu lembro muito bem, lá em 1990, quando eu fui trabalhar na Souza Cruz, né? Fui trabalhar lá e em 1990 ainda não tinha internet no Brasil, né? No Brasil começou lá em 1992 para 93, começou a ter internet de escada, né? Na época não tinha, mas eu fui trabalhar lá e eu conseguia me comunicar via chat com colegas de outras filiais da Souza Cruz. Ou seja, já tinha um chat lá, eu estava usando uma estrutura já. Não era internet, mas era uma linha dedicada que tinha em todas as filiais da Souza Cruz no Brasil. Então eu conseguia resolver problemas só escrevendo ali no chat, sem ter que ficar fazendo uma ligação exatamente. Então na época já era top de linha aquilo lá, né? Eu consegui fazer, conversar ali, um chat ali, como se fosse um WhatsApp ali, diretamente com colegas das filiais. Então isso ali, eu estava usando então o quê? Uma linha alugada dedicada. Então existem muitas soluções assim, até por questão de segurança, muitas empresas fazem isso também para proteger a sua rede, né? Tem a Metro Ethernet. Metro Ethernet, isso às vezes é conhecido como Ethernet One. Lembra que eu falei na outra aula, eu falei do termo Ethernet, né? E eu falei que o Ethernet é uma tecnologia para rede local, certo? Mas aqui existe uma Ethernet One, olhem só, né? Então eles adaptaram, né? Existe uma forma de você, à distância, utilizar a tecnologia Ethernet. Então é um sistema diferente. Então, mas originalmente a Ethernet é para rede local, mas existem formas de você à distância, mesmo estando distante geograficamente, utilizar a tecnologia Ethernet numa WAN, né, que seria chamada Metro Ethernet. E a DSL de negócios, que seria a DSL, aquela que a gente comentou lá, doméstica, só que nesse caso, como é mais corporativo, então a velocidade de upload e download acabam sendo as mesmas, né? E via satélite, né, que é o que a gente tinha falado antes também, né, para locais mais distantes, tal, meio rural. Então você pode estar utilizando, caso não tenha uma infraestrutura de internet melhor, utilizar essa via satélite, né, onde a parabólica aqui vai mirar no satélite e transmitir a informação de volta para outra parabólica, por exemplo, né? Tem aqui também o conceito de rede convergente. O que é rede convergente? Vamos direto para a imagem, que é mais fácil para entender. O texto vocês leiam no currículo depois, que é um pouquinho mais demorado e mais detalhado, né? Aqui vamos ver essas três ligações. Olha só, eu tenho um cabo ligando, eu tenho um cabeamento ligando o PC, eu tenho um cabeamento ligando o telefone, eu tenho um cabeamento ligando a TV. Isso até então ainda é muito comum em muitos lugares, né? Então, na sua casa, por exemplo, você usa o computador e liga ele numa certa estrutura, certo? Se for rede sem fio, vai usar o roteador ali sem fio e tal, vai estar usando aquele cabeamento, aquela rede sem fio. O seu telefone, você usa um fio, um cabo telefônico lá, né? É um outro fio, é um fio para telefone. E para TV você usa a TV a cabo, por exemplo. Então são três cabos ou três estruturas diferentes para comunicação, né? Então a ideia da convergência é justamente transformar isso daqui nisso daqui, ó. Uma mesma infraestrutura, o mesmo cabo, por exemplo. Então, muitas empresas que vão criar infraestruturas de rede hoje, vão montar todo um laboratório de redes, né? Um parque tecnológico, então já se cria com um cabeamento só, um tipo de cabeamento só. Esse mesmo cabeamento, que é o cabeamento de rede, né? Por exemplo, o par trançado, né? Esse mesmo cabeamento vai servir para o computador, vai servir para o telefone, aí entra o telefone IP, né? E aí entra também a questão da TV, vamos dizer, ou canais, ou outro tipo de estrutura. Então vai usar a mesma infraestrutura de cabeamento, ou a mesma infraestrutura em si, porque pode ser sem fio também, para a conexão de todos esses dispositivos que até pouco tempo atrás, ou ainda né, muito ainda, separadamente. Por que eu tenho que ter uma linha telefônica e uma outra linha só para a rede de computador? Posso usar o mesmo cabo de rede para a telefonia também. Não precisa ser separado. Então isso elimina um monte de custo, né? Facilita um monte a vida do administrador de rede também, né? E aqui então nós temos o vídeo do como baixar e instalar o Packet Tracer. Eu espero que você já tenha instalado na sua máquina para começar a utilizar.
nós vamos utilizar na aula de hoje já, pela primeira vez, o simulador PECT3, simulador de redes, né? Então aqui tem um vídeo que é interessante vocês verem antes, que mostra como baixar e você instala na sua máquina. Então aqui tem um outro vídeo também, que dá uma introdução do PECT-Tracer. E aqui uma atividade, um exercício para a gente fazer, né? Sobre representação de rede. Então nós vamos abrir aqui esse PDF. Esse PDF aqui tem algumas instruções e algumas perguntas para responder. Vamos tentar responder a essas perguntas baseado, deixa eu voltar aqui, baseado na rede em si. Então aqui, ó, esse outro link aqui é para justamente você baixar o exercício pré-pronto ali, pré-elaborado, dentro do PECT-Tracer. Eu já baixei aqui, para não demorar muito, eu já baixei aqui. Então aqui, ó, essa estrutura aqui que vai aparecer. A estrutura já pré-elaborada, né? Na verdade aqui tem 3 redes separadas, né? Pode ver aqui tem uma rede home office, tem uma rede central e uma rede brand, que ele chama, né? Estão interligadas aqui pelas nuvens, né? E os roteadores, ó, nas pontas tem os roteadores, aqui tem um modem também. E aqui o PECT-Tracer, então, com as opções de utilizar dispositivos de rede, dispositivos finais, dispositivos intermediários e vários outros. Então vamos para essa parte mais prática, então, usando o PECT-Tracer. Eu tenho aqui um arquivo já com as respostas das perguntas e a gente vai conferindo então as respostas e fazendo as verificações necessárias. Então aqui ele pede para listar os dispositivos intermediários que nós temos na nossa rede aqui, né? Na estrutura. Vamos ver então, ele diz que tem que ter roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio e emulação WAN. Então vamos ver aqui, roteadores temos, né? Ó, tem um roteador aqui. Vou pegar uma seta maior aqui para facilitar. Ó, temos um roteador aqui, outro aqui, sem fio, mais outro aqui, né? Temos switches, né? Vários switches. Esse aqui é o modem. Ó, tem switch aqui, na outra rede também tem switches. Hubs, esse aqui seria um hub, né? O hub é um dispositivo que serve também para concentrar cabos, como o switch, só que ele é uma tecnologia mais antiga. Ele não tem tanta eficiência quanto o switch. A gente vai aprofundar esses estudos da parte do switch, a gente vamos conseguir entender a diferença básica entre eles, assim, essa questão da velocidade. Mas os dois servem para concentrar cabos, né? Mas aqui então tem o hub, que é uma tecnologia mais antiga, né? É dispositivo sem fio, tem aqui, né? Tem um roteador wireless aqui, ó, sem fio. Emulação de longa distância, que é o WAN, né? Muito bem. Próxima pergunta. Sem entrar na nuvem da internet e na intranet, então tem 2 nuvens aqui, né? Internet e intranet, né? Quantos ícones na topologia representam dispositivos de terminal? Então aqui diz que tem que ter 15, né? Vamos contar aqui para ver se tem 15 mesmo. Vamos começar aqui embaixo, a rede de baixo. 1, 2, 3, 4. 5 com o servidor. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Então esses aqui são os dispositivos, né, terminais. Ele não contou o telefone IP, podem ver, porque ele está ligado com o computador aqui. Então, na verdade, é uma ligação só aqui. Ele considera como uma ligação só. Ok? Então, fechou o 15 aqui, né? Outra pergunta. Sem contar as 2 nuvens, temos 2 nuvens ali, né? Quantos ícones na topologia representam dispositivos intermediários? Várias conexões que levam a ele. Então, vamos ver os intermediários, se dá 11, tem que dar 11 aqui, né? Intermediários. Começando aqui embaixo, o switch é intermediário, então 1, 2, esse aqui é um outro tipo de switch, camada 3, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui já tem 6, né? 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 e 11. Modem aqui, né? Conta com mais um, então, ó, são 11, fechou o nosso número aqui, de 11 dispositivos intermediários. Muito bem. Quantos dispositivos finais
não são computadores de mesa. Muito bem. Então tem que ter 9 aqui. Ó, esse aqui é de mesa, né? Então, esse aqui não conta. Esse aqui é um servidor, então teria que contar, né? Então vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8? Isso, deu 8 aqui. Então são 8 que não são computadores de mesa. Quantos tipos diferentes de conexões de meio físico são usados nessa topologia de rede? Que está mostrando 4. Então, meios físicos. Vamos ver, aqui tem esse cabo, né, que é um meio físico. Esse preto aqui é um cabo, então. Tem esse outro aqui que é o vermelho, né, que é um cabo serial. Se eu clicar aqui nesse raiozinho aqui, ó, e for aqui em cima do vermelho, ó, vai mostrar ali embaixo, serial DCE. Tem o serial DTE também, os dois são cabos do tipo serial. Tem um azul ali, esse raiozinho azul, é outro tipo, é um cabo coaxial. É um cabo para WAN, né, coaxial, tem um outro tipo também. E somando esses três, seria a rede sem fio aqui, ó. O Wi-Fi também está funcionando aqui. Então é um outro meio físico, né? Então são 4 meios físicos. Muito bem, acertamos aqui. Na etapa 2, ele pergunta aqui, ele pede para que explique o modelo cliente-servidor. Né? Nós vimos que tem o modelo cliente-servidor, né? Então o modelo cliente-servidor a gente pode exemplificar como sendo o quê? Um host pode agir como um cliente, um servidor ou ambos. Sim, um host pode fazer a função de todos aqui, né? O software instalado no host determina qual papel ele desempenha na rede. Sim, eu vou instalar, eu quero que esse host seja um servidor. Vou instalar um sistema operacional, por exemplo, ali, próprio para ser um servidor, para ele administrar uma rede toda. Clientes são hosts que têm software instalado que os permite solicitar e exibir as informações obtidas do servidor. Então seria, vamos dizer, se eu tivesse, tem um cliente e eles têm um sistema operacional ali, que é um sistema operacional cliente. Ele vai acessar informações ou dados do servidor. Com a instalação do software do servidor, então vai ser um sistema operacional para servidor, um cliente também pode ser configurado como um servidor. Essas seriam as respostas desse questionamento aqui. Letra B. Liste pelo menos 2 funções de dispositivos intermediários. Vamos ver, tem várias aqui, né? Dispositivo intermediário é o switch, o roteador. Então, o que eles fazem? Regeneram e transmitem sinais de dados, então é isso que eles fazem, tanto é que eles estão ligados na energia elétrica, na tomada, então com isso eles conseguem refazer o sinal para distâncias maiores, então eles regeneram o sinal. Manter informações sobre quais caminhos existem pela rede e a interligação de redes. Então, eles fazem essa forma de, para onde que eu vou mandar os dados? Então, eles têm que achar o melhor caminho, ou o caminho. Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação. Então, os roteadores, eles fazem esse tipo de coisa, eles trocam informação, né, para saber, para ter informação qual é o melhor caminho. Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver uma falha de link, sim. Classificar, redirecionar mensagens de acordo com prioridades de QoS. QoS é um termo utilizado para você dar prioridade para serviços, né? Então é Quality of Service, né? Qualidade de serviço. Então você pode dar prioridade, por exemplo, como tinha explicado em outra aula, para a voz. A voz tem que ter prioridade sobre imagens, por exemplo. Então, dado prioridade e os dispositivos intermediários vão tratar isso também. Permitir ou negar o fluxo de dados com base em configurações de segurança. Então, esses dispositivos intermediários permitem fazer configurações de segurança. Letra C. Liste pelo menos 2 critérios para escolher um tipo de meio físico de rede. Então, eu vou montar minha rede. Qual é o critério? Quais são os critérios para escolher um meio físico? Que pode ser o cabo par trançado, cabo coaxial, fibra óptica ou rede sem fio. A distância que a mídia consegue carregar um sinal com êxito, então tem que ver essa questão da distância, né? O ambiente na qual a mídia deve ser instalada. Então, se estiver num ambiente onde fica muito ruim para passar cabos de rede, né? Eu vou ter que usar rede sem fio, então, provavelmente, né?
monumento, um local histórico, uma construção histórica, que eu não posso ficar furando parede, porque tem toda a parte histórica ali por trás, então eu vou ter que tentar usar alguma coisa sem fio, né? A quantidade de dados e velocidade na qual ela deve ser transmitida, então eu preciso alta velocidade. Por exemplo, coloco uma fibra ali, a fibra vai ajudar bastante para ter alta velocidade. Então tem que considerar mais isso aqui, os custos também do meio físico e da instalação. Tem que ser considerado na hora de você fazer um projeto, escolher os meios físicos. Etapa 3. Explica a diferença entre LAN e WAN. Dê exemplos de cada uma. Então, vamos ver LANs e WANs. Então, as LANs fornecem acesso a usuários finais em uma área geográfica pequena. Um campus ou escritório doméstico são exemplos de LANs, correto? As WANs fornecem acesso a usuários em uma área geográfica extensa, em grandes distâncias que abrangem de poucos a milhares de quilômetros. Uma rede de área metropolitana e a internet são exemplos de WAN. E a intranet de uma empresa também pode conectar vários locais remotos usando uma WAN. Perfeito. Letra B. Na rede Packet Tracer, quantas WANs você vê? Então, vamos ver. Diz aqui que tem que ter duas. A internet e as WANs da intranet. Vamos ver aqui. Tem aqui, então, a internet. Essa aqui é a internet. E a intranet, que liga essas LANs aqui. Quantas LANs você vê? Então, aqui diz que há 3. Facilmente identificáveis, pois cada uma tem uma borda e uma identificação. Realmente, ó, facilmente está identificando aqui as 3 LANs, as 3 redes locais. Descreva brevemente a internet. Então, a internet é uma malha global de redes interconectadas, também chamada de internetworks. Quais são algumas das maneiras comuns de um usuário doméstico se conectar à internet? Então, aquelas que a gente já viu, né? Cabo DSL, dial-up, celular e satélite. E para empresas, seria a linha dedicada, privada, a Metro Ethernet, a DSL, cabo e satélite. E aqui uma pergunta desafio, que ele pede para a gente fazer o quê? Adicionar um dispositivo final à topologia e conectar a uma rede local com uma conexão de meio físico. Muito bem, vamos fazer isso aqui então. Tem uma nossa rede aqui, vamos utilizar o home office aqui. Estamos em casa e vamos fazer o que ele pediu, que é colocar mais um dispositivo. Aqui embaixo tem os ícones. Se você já fuçou um pouquinho no Packet Tracer, né? Se você clicar aqui, ó, dispositivos finais, End Device, ó, tem uma lista de dispositivos. Vamos pegar um PC. Vou colocar um PC aqui. E vamos ligar ele nesse roteador. Então vamos pegar, nesse raiozinho aqui tem a lista de cabos. Vamos pegar um cabo, que é esse aqui, o cabo par trançado. E vamos direcionar aqui no PC, clicar nele e escolher aqui a porta Ethernet, a porta Fast Ethernet. Aí agora temos que fazer a ligação no roteador, wireless, mas vamos usar a parte de cabo, né? Então aqui, ó, podemos ver que tem 2 portas livres para Ethernet. Então vamos ligar aqui nessa porta Ethernet. Notem que ele fica aqui verde num lado e laranjinha no outro, né? Ou seja, ele ainda não finalizou a conexão. Os protocolos estão se comunicando para que haja a conexão. Dentro de alguns segundos, 30 segundos, na verdade, ele finaliza aqui e vai ficar verde. Vamos ver se vai ficar verde. 30 segundos demora para fazer essa troca de protocolos ali, de informações. Ó, ficou verde. Então, a conectividade entre o dispositivo final nosso e o dispositivo intermediário, que é o roteador wireless. Ok, fizemos a conexão. Ele pede mais alguma coisa? O que mais esse dispositivo precisa para enviar os dados a outros usuários finais? Então, eu quero enviar um dado desse computador para esse aqui, por exemplo. Bem, eu preciso ter um endereço IP. Será que tem um endereço IP aqui? Vamos ver. Vamos em cima do computador. Ele vai mostrar aqui algumas informações. Ó. Fast Ethernet, app,
né? Ou seja, está conectado, está ligado, não está down, né? Está up. IP address, not set. Não está configurado o endereço IP. Então, sem o endereço IP, eu não consigo fazer essa comunicação com outro PC ou outro dispositivo final. Então, eu vou ter que ir lá no computador, vou dar um clique nele. Ele vai abrir aqui essa janela. Vamos aqui em Desktop. Na opção IP Configuration. IP Configuration mostra aqui um espaço para colocar o endereço IP. Posso digitar o endereço IP aqui. Só que eu vou fazer de forma automática, usando um protocolo chamado DHCP. Né? Esse roteador wireless, normalmente os dispositivos wireless têm o serviço, que é um serviço DHCP, disponível, ou seja, ele vai estar dando o endereço IP para as máquinas que solicitarem. É isso que a gente vai fazer. Vamos acionar esse serviço aqui, esse pedido de serviço, para ver se o servidor vai nos dar um endereço IP. Vamos lá, está tentando. Ó, conseguiu aqui, ó, obteve o endereço IP 192.168.0.100, pegou a máscara de subrede, gateway, padrão, DNS, que a gente vai estudar mais a fundo, mas é importante que ele pegou o endereço IP de forma automática, de forma dinâmica, que esse dispositivo aqui intermediário, que é o roteador wireless, deu para o PC, ok? Usando esse protocolo DHCP. Então a gente precisou do endereço IP. Se eu vier aqui sair e for em cima do PC agora, ele já vai mostrar ali, ó, Fast Ethernet up e também o endereço IP, 192.168.100/24. Então é disso que a gente precisaria, né? Vamos ver se ele pede mais alguma coisa. Você pode fornecer essas informações, já fornecemos, né? Há uma maneira de confirmar se você conectou adequadamente o dispositivo? Sim, uma maneira é eu dar um comando chamado comando ping, né? Mandar um pacote de dados de um computador para o outro. Por exemplo, posso tentar mandar desse computador para esse computador. Como é que eu faço? Eu tenho que saber qual é o endereço IP destino para eu poder dar esse ping. É isso que a gente vai fazer. Então, qual é o endereço IP desse computador aqui? Vamos ver aqui. Ó, o 92.168.0.101. Vamos então, nesse computador aqui, na opção Command Prompt, lá no prompt de comando, e aqui vamos digitar ping 192.168. Qual era o IP mesmo? Me esqueci. Okay. 92.168.0.101. 92.168.0.101. Então eu vou... Opa, ponto 101. Vou dar um ping, vamos ver se ele vai retornar positivamente. Olhem só. Ele tenta fazer 4 vezes, ó. 4 vezes ele replicou ali o ping e em todas elas ele teve sucesso. Aqui é o TTL, é o tempo de vida do ping, né? Mas a informação importante aqui para ver se deu certo aqui, ó. 0% loss. Então 0% perdido, não perdeu nada. Não perdeu nada, então quer dizer, existe a comunicação entre esse PC e o outro. Né? E assim eu posso me comunicar com qualquer outro dispositivo que esteja corretamente configurado. Por exemplo, poder me comunicar com um dispositivo desse que está na WAN, aqui fora dessa rede local. Né? Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um servidor. Né? Qual é o endereço IP desse servidor? Esse endereço IP, o endereço é 10.10.10.2. Então vamos dar um ping lá para ver se funciona? Vamos lá, ping 10.10.10.2. Vamos ver se consigo pingar lá. Tá tentando. Ó, time out, não conseguiu, mas ele tenta 4 vezes. Vamos ver, na primeira não conseguiu, na segunda não conseguiu, às vezes, ó, agora conseguiu. Né? Às vezes ele não consegue nas primeiras por causa da distância da rede, até tem essa troca de protocolos ali, né? Vamos ver, dá um ping de novo, agora ele vai na primeira. Ele consegue já, depois que ele ouve essa comunicação entre protocolos de curta distância, de longa distância, ele consegue estabelecer essa conexão bem legal. Olha só, 0% lost. Então, consegui fazer a comunicação. Ele pede mais alguma coisa? Não. Aí finalizou o desafio aqui. Muito bem, então, para finalizar agora, pessoal, vou deixar tem mais 2 desafios aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tentarem fazer, né? Eu só vou trabalhar aqui mais um pouquinho nessa rede, que eu notei que temos aqui dispositivos sem fio, ó,
né, um tablet e um laptop, só que eles não estão com esses sinais aqui, como mostra na outra rede, né? Nessa outra rede aparece o símbolo aqui da rede sem fio. Então, pelo jeito, não está tendo conexão. Está faltando alguma coisa. Vamos dar uma verificada? Vamos aqui nesse laptop primeiro, a gente vai em cima. A gente nota que ele está com wireless up, ou seja, a rede sem fio está ativa, né, up, e ele tem um endereço IP. Ele realmente tem um endereço IP. Né, o 92.168.100, ele já está recebendo. Por que ele não tem conexão, será? Vamos entrar nele e verificar. Então, abrindo aqui tem o laptop, vamos aqui no desktop. No desktop aqui tem várias opções, né? Tem o PC Wireless. Vamos ver aqui em PC Wireless. PC Wireless mostra opções de conexão para rede sem fio. Vamos ver se aparece alguma rede aqui. Ó, aqui apareceu, ó, Home Office. Então aqui tem que conectar ao Home Office. Ó. Vamos conectar a essa rede que ele identificou. Home Office. O tipo de segurança é WPA2. É o tipo geralmente padrão para a rede sem fio. E tem que ter uma senha aqui. Qual é a senha? Vamos dar uma olhadinha qual é a senha aqui no... Vamos ver se a gente consegue entrar no roteador. No roteador. Wi-Fi. Vamos aqui na GUI dele. Vamos explorar um pouquinho as configurações de wireless. Na opção wireless mostra aqui, ó, que a CID é Home Office, aquela que detectou automaticamente. Vamos clicar aqui em Wireless Security. Ó, mostra que o modo é WPA2 mesmo, o método de segurança. E a password aqui, a passphrase, né? É Home Office. A senha é Home Office mesmo. Então a gente tem que botar a senha lá, Home Office, para funcionar. Então vamos lá, descobrimos qual é a senha. Vamos lá, PC Wireless, Connect, vai aparecer aqui, identificar a wireless que vai estar disponível. Connect, a segurança é aquela lá mesmo, e vamos colocar a senha aqui, Home Office. Connect, opa, olha, ó, já apareceu o símbolo do sinal, ou seja, agora está tendo uma conexão realmente. Faltou de configurar isso ali. E no tablet? O tablet, vamos clicar nele então. Primeiro vamos ver se tem endereço IP. Tem, ó, o Wireless App, ele tem um endereço IP também, isso está certo. Vamos aqui em Desktop. E cadê a opção aqui? Cadê a opção de Wireless? Não tem opção de Wireless aqui. Onde é que nós vamos dar uma explorada aqui então? No Config. Na parte de configuração, tem a interface Wireless. Olha só. Endereço IP, esse aqui é o Gateway. Vamos ver, clicar em Wireless aqui. Aqui a porta status está on, ok. O serviço, aqui ó, a configuração do IP está estático, né? Está estático essa configuração. Vamos colocar DHCP também, para ele pegar automaticamente. Vamos ver se é isso que está faltando. Home Office, opa, agora pegou o endereço IP automaticamente, DHCP. Ó, agora deu certo. Né? Funcionou. Wireless aqui também. Muito bem. Consertamos os probleminhas de configuração que tinha. E essa era a aula de hoje, então. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos a todos. Até mais.